boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, gente, tudo tranquilo e favorável? Todo mundo preparado para as duas últimas aulas do encontro de hoje de nossa segundona? Segundou! Vamos que vamos, galerinha. Para o encontro de hoje, gente, a gente vai continuar tratando de interpretação textual, tá bom, gente? É sempre importante a gente perceber, galera, durante os nossos exercícios de leitura, interpretação, vocabulário. Então é sempre importante praticar, gente. É o tipo de coisa que não tem jeito, é praticar, é colocar a mão na massa mesmo. Não adianta. Quanto mais você praticar, melhor você vai se sair nas questões, nas provas e tudo mais. É o tipo de coisa que não tem jeito, galera. É a prática que leva à perfeição. Não adianta. Então, vamos que vamos praticar, que é isso que vai garantir a nossa aprendizagem. Vamos lá então, galerinha, olha só. Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem, nosso encontro de todas as segundas-feiras já está sempre marcado, nossa aula de inglês está começando. E aí, galera, olha só, o nosso conteúdo vai ser enfocado na leitura e interpretação de textos em ambientes virtuais, né, galerinha? É perceber, olha só, os ambientes virtuais como contexto, como pano de fundo para os nossos textos. E é isso, galera, é importante demais, porque isso vai nos dar, olha só, um contexto, um pano de fundo, tá bom, gente? E aí, olha só, textos veiculados em ambientes virtuais. Hoje, dia 19 de setembro, estamos chegando já da metade para o final do nosso mês número 9 do BRO Bro, hein, galerinha? É bom demais, calorzão, pra gente não esquecer que a gente tá no Piauí, é isso aí, maravilha. Galerinha, olha aí então o nosso roteirinho pro encontro de hoje. Pro encontro de hoje, gente, a gente vai tratar, olha só, primeiramente do objeto de conhecimento, isto é, o nosso conteúdo, é leitura e interpretação de texto, galera. E como eu acabei de falar, não custa reprisar isso com vocês, reforçar isso com vocês. Leitura, interpretação, vocabulário, é o tipo de conteúdo, é o tipo de aprendizagem que é prática. É a prática que leva à perfeição. E isso deve ser feito, galerinha, em ambientes virtuais, tá, gente? Esse é o nosso pano de fundo. Esse é o nosso contexto, nosso background. Ambientes virtuais. Esse é o nosso background. Ou seja, o nosso pano de fundo é o nosso contexto. Importantíssimo você estar ligado nisso, hein, galerinha? Fica de olho. Nosso pano de fundo é o ambiente virtual. O nosso objetivo, então, é ler e interpretar textos que eu estou chamando aqui de textos autênticos, observa só, advindos da internet, e explorar a comunicação, interação social, frases, estruturas, tempos verbais. Isso tudo aqui, galerinha, é fundamental para que a gente possa perceber e interpretar o nosso texto. Exploração da comunicação, interação social, as frases do nosso texto, as estruturas verbais e os tempos verbais. Tudo isso aí, gente, vai nos dar, olha só, vai nos trazer opções diversas para a interpretação do nosso texto. E a teoria, vamos de teoria à prática, olha só, interpretação textual, então é leitura e questões. É isso que a gente vai fazer no encontro de hoje. Para casa, nós temos questões 4 e questão 5, slides do slide 39 ao slide 45. Aí fica para casa. A aula que vem a gente inicia daí, tá bom, gente? A aula que vem a gente inicia daí, porque a gente já vai ter certamente coberto a primeira parte do encontro de hoje. E aí, se a gente conseguir chegar até lá, ótimo. Se não, a gente deixa para casa. Não tem problema nenhum. Dá certo sempre, ok, gente?
Vamos que vamos então, porque é esse o nosso roteirinho do encontro de hoje. Vamos falar então, olha só, vamos falar também da nossa habilidade. Qual a habilidade da BNCC que vai nortear o encontro de hoje? Dá uma olhadinha. Encontro de hoje, pessoal, vai ser norteado pela habilidade de número 9 e 10. A habilidade de número 9 nos diz o seguinte: nós iremos selecionar em nossos textos as informações desejadas como objetivo de leitura. Galerinha, todo o texto, sem exceção, todo texto possui objetivos. Ninguém escreve um texto, pessoal, e deixa lá ele no vácuo, no nada. Isso não existe, gente. Todo texto precisa obrigatoriamente ter um objetivo. E aí você precisa observar o objetivo desse texto a partir de suas características. Como é que esse texto se organiza? Como é que esse texto se elabora? Para quem é esse texto? Esse texto tem qual função? Esse texto quer vender alguma coisa? Esse texto quer promover alguma ideia? Esse texto quer te informar de alguma coisa, descrever algum evento, te informar de alguma data, de algum horário. Esse texto ele quer te falar sobre a vida de alguma pessoa. Isso, gente, é o que a gente chama de objetivo comunicativo. E vocês sabem, né, gente? Tudo na vida é objetividade, pessoal. Não adianta. Tem que ter objetividade naquilo que você vai fazer. Tem que se preparar para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você vai, aquela tarefa que você vai desempenhar, tá bom? Então, nossa habilidade de número 9, olha só, é tratar de objetivo de leitura. Já a nossa habilidade de número 10 fala em escolher em ambientes virtuais, olha aí o nosso pano de fundo aparecendo, textos em língua inglesa, de fontes confiáveis. Opa, olha que legal. Fontes confiáveis. Professor, o que é falar de fontes confiáveis? Falar de fontes confiáveis é falar de leitura crítica, galera. É falar de como a gente pode interpretar nossos textos criticamente, de maneira que a gente possa compreender também aquelas mensagens que estão além do próprio texto, as mensagens que estão extra-texto, que a gente chama de entrelinhas, né, pessoal? E isso para ser utilizado, olha só, em estudos e pesquisas, tá bom, gente? Então, no fundo, também a gente vai ter como foco observar textos que vão nos servir como instrumentos para a pesquisa. Tá bom, gente? Instrumentos para a pesquisa, sempre muito importante. Porque a gente pesquisar, gente, é importante em língua materna, mas por que não pesquisar também em inglês, né, gente? A gente pode fazer isso sim, é importante que você tenha acesso a essa informação também em língua inglesa, também em língua estrangeira. Essa informação em inglês certamente vai ter outras perspectivas, vai ter outros vieses, vai ter outros olhares, vai ter outros pontos de vista. E aí, a partir da sua leitura crítica, certamente esses estudos serão mais proveitosos, serão mais frutíferos, tá ok, gente? Essas são nossas habilidades para o encontro de hoje. É hora então da revisão. Time for review. Hora de revisar. Vamos revisar o que a gente viu na aula passada? A aula passada, gente, a gente trabalhou com esse texto. Vocês ainda lembram? A aula passada nós vimos nesse texto, olha só, a importância de observar também o conteúdo que a gente entende, que a gente chama de conteúdo não verbal. Professor, o que é o conteúdo não verbal? Gente, o conteúdo não verbal é aquele conteúdo que ultrapassa as palavras, que vai falar, por exemplo, de layout do nosso texto, o design do nosso texto, as imagens que aparecem junto do texto, as colagens que são feitas, gráficos, designs. Tudo isso, gente, é
texto visual, é texto não verbal. E para esse texto isso é importantíssimo. Olha só, nesse texto aqui, vocês podem perceber que a gente começou vendo as palavras que estão em destaque, né, gente? As palavras que são mais visíveis aos nossos olhos, que são as palavras unforgettable, olha só, e a expressão book now, exatamente, gente. A gente viu essas duas expressões como expressões-chave. Professor, se eu observar bem aí o nosso texto, eu consigo visualizar imagens. Lá atrás, inclusive, olha só, dá para você perceber uma praia. Tem aí, olha só, a água do mar e tem também a vegetação praieira. Dá para você perceber aí, né, galerinha? Então é importante demais que você perceba esses componentes. Além deles, perceba que do lado direito você consegue perceber duas mãozinhas no celular. Ah, professor. E essas duas mãozinhas se encontram, olha só, apertando a telinha que tem um avião e tem aí a expressão book. E, professor, book? Mas book não é livro? Pois é, gente. A aula passada a gente viu. Lembra aí, recorda aí. Relembrar é viver. A aula passada a gente viu que a palavra book tem duas possibilidades de significação, né, gente? A palavrinha book tem dois sentidos diferentes. A palavra book tanto pode ser a palavra livro, quanto a palavra book pode ser um verbo. É o verbo reservar, gente. Olha só. Reservar. Fazer a reserva de alguma coisa. E aí, pessoal, nesse contexto, dá para perceber realmente a importância de reservar. Você está falando aí, ó, de avião. O texto não falou nada ainda, mas o contexto você já percebeu. Olha aí o contexto qual é. Tem malas, tem aviões, tem praia. Eu estou falando de viagens, né, pessoal? Estamos falando de viagens. E aí, é claro, né, gente? Viagens como nosso tema, eu não vou entender esse book como livro. Eu vou entender ele como reserva, fazer a reserva do avião, fazer a reserva, por exemplo, no hotel, fazer a reserva de todas as atividades que forem ser desenvolvidas. Isso é importante que você esteja ligado, que você esteja atento. Fazer as suas reservas. E em seguida, a gente perceba, olha só, que o verbo apareceu de uma vez, não teve sujeito. Frase em inglês não é sempre sujeito, verbo e objeto? Pois é, aqui ó, veio direto o nosso sujeito. Não tem sujeito. O sujeito foi embora. Veio primeiro, foi nosso verbo. Ele é que é o mais importante. Reserve agora. Faça a sua reserva. Então, gente, é o típico texto que a gente utiliza o modo imperativo, galera. Imperativo. O que é o modo imperativo, gente? É aquele modo que serve para te dar uma ordem. É aquele modo que serve para te dar um comando. Faça, realize, não perca tempo. É para isso que serve o nosso texto quando utilizando o modo imperativo, galera. Professor, então quer dizer que no modo imperativo, um comando é dado. E esse comando, ele vai servir de quê? Gente, esse comando, ele vai servir nada mais, nada menos do que como um recurso de convencimento. Professor, então quer dizer que esse modo imperativo, ele quer me convencer de alguma coisa? Certamente. Ele serve como artifício de convencimento, pessoal. É um trabalho de convencimento. Ele quer te convencer a viajar. Ele quer te convencer a reservar logo. A ir direto ao ponto. Não vacile. Compre. Elabore a sua viagem. Reserve as passagens. Elabore tudo que você tiver de fazer. Então tá aí o nosso texto. Questão então de número 5. Galera, a questão 5 fala assim, ó. Assinale a alternativa correta. Gente,
A alternativa correta das 4 letras. Vamos lá. Letra A diz que o texto é uma propaganda de viagens que se apoia em recursos como imagens e verbos no imperativo. Beleza. Já a letra B diz que o texto ele é um aplicativo de viagens e traz cores extravagantes para atrair o nosso cliente. Já a letra C fala que o texto é um folheto de viagens e tenta convencer o leitor a partir dos seus preços das passagens. Já a letra D de dado diz que o texto é uma propaganda de uma agência de viagens que tenta persuadir, tenta convencer o consumidor pelas comodidades de sua companhia. E aí, galera, o que vocês marcariam nessa questão? Pessoal, é a típica questão que você tem que observar o texto como um todo. Todas as características do texto, todas as características do gênero textual, tá bom? Então, para vocês me responderem essa questão, vocês vão ter 3 minutos, não, 2. 2 minutos é o suficiente, hein? 2 minutos para vocês lerem com detalhe, com muita atenção, observe todos os detalhes, é sempre importante perceber o nosso texto. 2 minutinhos para vocês responderem e não esquece de colocar aí para eu ver, viu? Não esquece de colocar aí qual é a resposta para a gente poder corrigir juntos, tá bom? 2 minutos na tela. E aí, gente, o que é que vocês marcaram? Tá difícil, pessoal, essa questão, não acredito, não. Dá uma olhadinha, ó. Vamos de baixo para cima, ver qual é a alternativa mais interessante. A letra D diz que o texto é uma propaganda. Até aqui, gente, tá corretíssimo. O texto é uma propaganda, é uma agência de viagens, beleza, tá falando disso e tal. O texto tenta te persuadir, verdade também. O texto quer te convencer. Persuadir, gente, anota aí, ó. Persuadir é convencer, tá bom? Persuadir é convencer. Ok, o texto ele quer te persuadir, ele quer te convencer que é verdade. Mas aí ele usa como estratégia de convencimento as comodidades. Gente, ele falou de comodidade em algum momento, gente. Professor, o que é comodidade que ele está falando aí? Gente, comodidade são as facilidades que tem na hora de você usar ou não esse artifício, no caso aí, esse dispositivo dessa agência de viagem. Gente, o texto não fala disso não, né, galera? O texto não trata
desse assunto dessa maneira. O texto não apresenta essas comodidades. Letra D não é a nossa resposta correta. Que tal então a letra C, pessoal? Alguém marcou a letra C? Vamos dar uma olhadinha na letra C aí então, galerinha. Olha só. A letra C fala de texto. É um folheto. Não, gente, o texto não é um folheto de viagem, não. Texto não é folheto. E muito menos quer te convencer de preços. Ele não falou sobre preços. Não é esse o foco. Não foi esse o foco. Letra C não é a nossa resposta. Que tal a letra B, então, gente? Estou entre letra A e letra B. Vamos lá? A letra B de bola diz que o texto é um aplicativo de viagem. Olha só, quem leu só a parte visual, quem só olhou para as imagens do texto, pode até ser que marque uma dessas, viu? Mas cuidado, galera, cuidado. Não dá para marcar isso daqui, não. Olha só, é um aplicativo? Não. Se é um aplicativo, qual é o nome do aplicativo? Não, gente, não é aplicativo nenhum, não. O texto, ele é uma propaganda. Ele quer fazer você viajar, ele quer te fazer envolver-se nessa ideia de vamos viajar, vamos conhecer o mundo, vamos comprar na minha agência. Essa é a ideia, te convencer a comprar a ideia, promover a ideia de comprar as passagens. Então, o professor soube a letra A, né? Letra A é a nossa resposta, galerinha. Marca aí, ó. Resposta correta, letra A. O texto é uma propaganda de viagens, verdade, que se apoia em recursos como imagens, temos imagens, e verbos no imperativo, também temos verbos no imperativo. Nossa resposta correta, então, realmente é a letra A. Show de bola, parabéns para quem acertou. Vamos fazer mais uma? Vamos para mais uma, olha só, ainda sobre esse texto. Ainda sobre esse texto, olha aí, ó. A partir desse texto, nós temos aí a expressão book now, beleza. Esse book now, a gente já viu que esse book now é um exemplo de quê? Ah, professor, então a gente vai falar, olha só, esse texto é um exemplo de metalinguagem? Ou é um exemplo de metáfora? Talvez de onomatopeia? Ou de polissemia? Eita, galera, tem que lembrar aí de todos esses nomes, viu? Tem que lembrar dessas expressões, são expressões-chave para a compreensão dos textos, para a interpretação dos textos. Vocês lembram ainda de cada uma delas? Ou não? Se você não lembra, leva aí um minutinho para vocês lembrarem, ó. Pergunta aí para o colega do lado. O que é uma polissemia, o que é uma onomatopeia, o que é cada um desses termos. Para isso, gente, vocês vão ter um minuto, tá? Um minuto já é mais do que suficiente para vocês conversarem com o coleguinha do lado e decifrarem aí, relembrar. Relembrar é viver, hein? É uma metalinguagem, é uma metáfora, é uma onomatopeia ou é um exemplo de polissemia? Um minuto na tela para vocês. E aí, gente, o que vocês marcaram nessa? Pessoal, olha, tem que relembrar todas essas nomenclaturas, gente. Isso é importante na hora de fazer análise de textos, porque isso vai te ajudar, pessoal. Certamente isso vai ajudar você na hora de ler e interpretar o seu texto. Então, não esqueça de fazer esse reconhecimento do que é cada uma dessas coisas. Primeiramente, vamos lá de metalinguagem. Faz aqui, então, um corte, ó. Metalinguagem. O que é metalinguagem?
é quando a língua trata dela mesma, é a língua falando de si mesma. Aí nós temos um exemplo de metalinguagem. Como assim, professor? Olha só, se você pega, por exemplo, um dicionário, o dicionário é um exemplo de metatexto. O que é um metatexto? É quando o texto fala de si mesmo. Então, lá no dicionário, ou na gramática normativa, nós temos a língua falando dela mesma. Ah, professor, que legal. Então, esse é um exemplo de metalinguagem. Isso aí. Será que é isso, gente? Esse book now é um exemplo de metalinguagem? Eu acho que não. Aí nós não temos nada que se referencie à reserva. Não é isso, gente. Lembrando que esse book foi já traduzido para a gente como reserva. Reserve agora. Faça a sua reserva agora. Então, não é esse nossa letra. Letra A está eliminada. Que tal a letra B, gente? Letra B diz que é uma metáfora. Galera, o que é uma metáfora? Lembra-se ainda o que é uma metáfora? Gente, metáfora é uma comparação sem a utilização de termos comparativos. Como, quanto, tanto quanto. Não. Metáfora não traz isso. Então, eu posso dizer que você é uma joia rara. Olha só. Então, eu estou te comparando a uma joia rara, mesmo que eu não tenha utilizado nenhum artifício de comparação. Aí é uma metáfora. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo? Como assim, professor? O amor é fogo. Eu estou comparando o amor com fogo. Então, eu estou metaforizando aquilo. Ali é um exemplo de metáfora. Pessoal, e no nosso texto aqui? Book now. Reserve agora. É um exemplo de metáfora. Eu estou comparando isso aqui. Ah, nada, né, gente? Letra B não é a nossa resposta. Elimina a letra B de bola. E a letra C fala de onomatopeia. Galera, o que é uma onomatopeia? Vocês ainda lembram? A onomatopeia, pessoal, é aquele texto, aquela expressão que marca, perceba, que marca o som de alguma coisa quando escrito. Ah, professor, então quando eu leio, por exemplo, histórias em quadrinho, e eu vejo trim, quando eu vejo esse trim, pessoal, eu relaciono a um telefone tocando. Quando eu vejo au au, eu relaciono ao latido de um cachorro. Miau é o som emitido pelo gato. Um ding-dong é o som emitido pela campainha. Essa utilização de forma escrita para tratar de sons é algo que a gente chama de onomatopeia ou sons onomatopaicos. Cuidado, pessoal, porque de língua para língua, esses sons, essas onomatopeias, elas são percebidas de maneiras diversas, tá bom? Então você tem que ter muito cuidado, tá, gente? Por exemplo, de encontrar o nosso miau, por exemplo, na onomatopeia Brasil, português brasileiro, a gente até utiliza assim, ó, miau. Em inglês, você vai ver escrito assim, ó. Professor, e como é que pronuncia? A mesma coisa, miau. Tá bom, gente? Então são sons onomatopaicos, são sons que retratam onomatopeias. Da mesma forma, o cachorro, em português, a gente diz que ele fala au au. Já em inglês, ele fala bow wow. Ok, gente? Então você tem que ter atenção para como é que o seu texto vai retratar isso de língua para língua, de idioma para idioma, porque há sim alterações, tá, gente? Há sim alterações. Você tem que estar ligado nisso, né, pessoal? Tem que estar ligadinho nisso, é importante demais. Esteja sempre ligado em como que o seu texto está retratando aquele som, de que maneira está sendo retratado. Tá ok, gente? Então, por isso que é tão importante a gente perceber essa diferença nas onomatopeias de idioma para idioma, tá bom? Gente, e aqui é uma onomatopeia? O som de quê, então, se é uma onomatopeia? Não, né, gente? Não é uma onomatopeia. Então, aqui é claro, sobrou a letra D de dado. Professor, eu posso marcar? Pode marcar. Letra D de dado. Por que que é uma polissemia, gente? Vamos pensar um pouquinho? O que é uma polissemia, galera? Polissemia divide a palavra em duas. Divide a palavra em duas que facilita. Polissemia. Poli são vários.
Semia significados. Professor, então é uma palavra que possui diversos significados, justamente. Então é uma expressão que a gente chama de polissêmica, uma palavra que possui diversos significados. Como assim, professor? Que palavra é essa que está possuindo vários significados aí? No caso aqui, a expressão é a expressão book. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu tenho livro, ou, também pode ser o verbo reservar, tá bom, gente? Livro ou o verbo reservar. Se for o livro, nós temos um nome, um substantivo, noun, e se for reservar, aí vai ser, é claro, um exemplo de verbo. Professor, então aí é uma polissemia. Verdade. Dá aí outro exemplo de polissemia pra gente, com certeza, gente. A polissemia, ela acontece, pessoal, também em frases, tá bom? Quando você tá falando de frases, é interessante você perceber alguns exemplos. Tipo assim, ó, a porta está aberta, vai depender do contexto. A porta está aberta, eu posso estar me referindo a uma pessoa que pode voltar. Ou para uma pessoa que pode sair. Pensa aí, olha só, que você está na sala de aula e o professor ameaça colocar alguém para fora da sala de aula e diz, olha, a porta está aberta. Então as pessoas podem se retirar. Quem não estiver interessado pode se retirar da sala. Por outro lado, se a pessoa, por exemplo, o contexto de um filho que está saindo da casa dos pais e o pai vai e diz, olha, meu filho, a porta está sempre aberta, viu? A porta está aberta. Nesse contexto diz, você pode voltar sempre que você quiser. A hora que você quiser, as portas estão abertas. Você pode retornar. Professor, ainda tem mais possibilidades? Claro. Se você pensar, por exemplo, em um aviso. Professor, o ar-condicionado está ligado, tem que fechar a porta. Se o ar-condicionado estiver ligado e alguém esqueceu a porta aberta, você pode simplesmente dizer, ei, a porta está aberta. Agora o sentido já vai ser outro, olha só. A porta está aberta. Nesse sentido, quer dizer o quê? Preste atenção, o ar-condicionado está ligado, feche a porta. Então, olha só, uma simples frase possui aí pelo menos 3 sentidos diferentes. E aí você pode pensar em outros vários sentidos, outros vários contextos. Por quê? Porque é uma típica expressão que a gente chama de polissêmica, uma expressão cheia de significados, a depender do contexto. Tá ok, gente? A depender do contexto. Belezinha, gente? Então, isso é o que a gente chama de polissemia. Lembrando que esse exemplo aí que a gente está vendo, que estava lá no nosso texto, é um exemplo de frase no modo imperativo. Lembrando o que é imperativo, é aquele modo verbal que vai expressar o quê? Vai expressar um comando, uma ordem, ou por vezes um pedido, tá bom, gente? Maravilha. Então aí a gente encerra a questão de número 6, nossa resposta correta é a letra D de dado. A expressão book é um termo polissêmico. Poli, vários. Semia, significados. Tem diversos significados, tem várias possibilidades de sentido. Tá bom, gente? E aí, olha só, para a gente continuar o nosso encontro, para a parte da nossa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre leitura, tá bom, gente? Vamos falar sobre leitura, o quanto é importante o ato de ler, tá bom, pessoal? É importantíssimo o ato de ler. Mas agora, antes da gente entrar em leitura, por assim dizer, de fato, nas estratégias de leitura, como é que a gente entende leitura e tudo mais, eu gostaria de pedir agora aquele intervalozinho rápido, lembrando que é só 3 minutinhos, é só realmente o tempo de você ir beber uma água, é só o tempo mesmo de você esticar um pouquinho as pernas e retornar, tá bom, gente? Lembrando que nosso encontro tem 2 partes, são 2 aulas seguidinhas, e aí, é claro, vamos falar um pouquinho sobre leitura para em seguida a gente trazer mais textos, mais exemplos de interpretação e principalmente vamos trazer questões, né, galera? Como a gente já fez aqui, tá? Vamos trazer as questões, vamos tentar responder, vamos fazer o máximo para interpretar os textos da melhor maneira possível. Interpretar de maneira inteligente, interpretar de maneira estratégica, para não deixar passar nenhum detalhe do nosso texto, tá bom? Então vamos fazer o intervalo, aquele intervalo maroto, e já já a gente retorna, são só 3 minutinhos. Vejo vocês já já.